Shalom, shalom. Mais uma sexta de cura, de libertação. Não uma sexta qualquer, né? É uma sexta-feira dita da paixão de Cristo. Nós vamos falar do significado espiritual desse dia, que é muito importante ter esse discernimento. Eu começo orando, pedindo a Deus que vá em direção a todos vocês aí que estão online. Ô Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. É com muita gratidão no meu coração, Senhor, que me apresento diante deste altar, no teu altar, para servir com alegria, servir com discernimento, Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor visite cada lar, cada coração, cada pessoa. Que os teus anjos estejam acampados nos diferentes lugares, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. A majestade é do Senhor, a dignidade está no Senhor, porque só o Senhor é santo e o controle de todas as coisas está nas tuas mãos, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania diante de toda e qualquer situação, Pai. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor esteja direcionando o nosso culto, a nossa ministração, que o Senhor possa, Pai, tomar conta da minha boca, dos meus pensamentos, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando, Deus. Jesus, seja o nosso amigo, seja o nosso advogado, e é na autoridade do seu nome, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, que eu repreendo todo espírito de religiosidade, todo espírito de criticismo, todo julgamento indevido. Eu repreendo em nome poderoso de Jesus toda influência maligna que visa fazer com que essa semente seja perdida, que seja mal interpretada. Toda resistência espiritual cai por terra agora em nome poderoso de Jesus. Amém? Então vamos lá. Quem está com a Bíblia aí, pode abrir, por gentileza. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 42. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em voz alta, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Tá bom até aí? Essa parte do Evangelho é uma parte muito conhecida, em que Jesus ele está crucificado. De um lado ele tem o chamado mau ladrão, do outro lado ele tem o chamado bom ladrão. E esse bom ladrão, ao contrário do mau ladrão, que estava achincalhando, dizendo que, né, você não é nada disso, você é culpado, para de lorota, né, desce daí. E esse bom ladrão, ele se dirige a Jesus, reconhece a divindade nele, pede que seja recebido, e Jesus faz uma promessa na cruz. Neste dia, aí eu estou com a tradução da King James, que eu acho que é uma tradução mais limpa, mas se mudar de tradução vai estar no mesmo sentido também.
né? Você estará comigo no paraíso. Algumas traduções vão falar, com certeza você ainda hoje estará comigo no paraíso. Bem, Sexta-feira da Paixão. O que a gente lembra, né, quando a gente fala de Sexta-feira da Paixão? Principalmente aqueles que não conhecem a Bíblia, que nunca se deram a oportunidade de conhecer, de trabalhar. E aí eu vou voltar nas minhas memórias infantis, né, de quando eu era uma menina no interior e vivia com minha família de católicos. Uma parte católica, outra parte espírita. Hoje nós vamos falar um pouco das duas coisas aqui. E a Sexta-feira da Paixão, ninguém podia pentear o cabelo, ninguém podia cortar a unha, ninguém podia comer carne em sinal de penitência. No meu caso, no caso da nossa família, não se podia fazer uma linda bacalhoada substituindo a carne, porque você não estaria fazendo sacrifício. Por outro lado, o meu pai, que não era católico, por assim dizer, era o Dia Internacional da Simpatia, da benzedeira, do curandeirismo. E nós sabemos que essa data também, para algumas religiões que não são cristãs, significa um marco onde elas vão começar de novo a bater o tambor de novo. Os terreiros de candomblé, eles silenciam durante a quaresma e eles só voltam a funcionar no sábado, né? Quem tiver curiosidade pode pesquisar. Dia de tristeza, dia de silêncio, dia de Senhor morto, né? A procissão do Senhor morto, Senhor cheio de chagas, a imagem, o roxo. E eu vou dizer para você, o dia hoje é de alegria. O dia hoje não é de tristeza. Essa tristeza que vendem por aí é uma grande mentira. Mais uma mentira de Satanás. Por quê? Porque a paixão de Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, era o plano de Deus, era o propósito do Senhor para a vida dele. Desde o início. Tanto assim que Satanás se deu o trabalho de querer atrapalhar, né? Oferecendo a Jesus, quando ele estava lá no deserto sendo tentado, o reino inteiro, porque a terra foi dada a Satanás. E ele disse para Jesus, olha, tudo aqui me pertence, eu posso te dar, você quer? Isso por quê? Porque tudo que o inimigo queria evitar, era a concretização do plano do Senhor. Jesus vencendo a morte, Jesus sendo crucificado, para depois ser ressuscitado. Então, para nós que acreditamos, porque que Jesus vive, que ele vai voltar, hoje não é dia de tristeza, hoje não é dia de penitência, porque o nosso Jesus, ele já desceu da cruz. Ele não está lá mais. Então, hoje é dia de felicidade. Simplesmente porque o plano de Deus se concretizou. Olha, a palavra que eu trouxe aqui, é lógico que ela vai falar de morte, de vida, de ressurreição, de luto, mas eu já começo a fazer com que você questione esse luto nesse momento. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão muito abaladas, muito contritas, porque hoje é Sexta-feira da Paixão, porque morreram 300 e não sei quantas mil pessoas, foram muitas pessoas, porque a cidade está cheia de ambulância transitando, porque cheira a morte. O cheiro da morte está exalando, né? Para mim, que saí de um ponto da cidade e vim para cá, a gente vê claramente que as ruas estão mortas. As ruas estão mortas, mas Jesus está vivo. Jesus está vivo. Chega dessa palhaçada, né? Chega. Hoje é dia de tristeza para Satanás que perdeu. Perdeu bonito, já está derrotado. Na minha vida, na sua. Jesus ressuscitou, acabou, hoje concretizou. E foi nas mãos de Deus, do Pai, que Ele entregou o Espírito. Então, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, hoje é um dia de alegria. Hoje não é dia de tristeza, hoje não é dia de Senhor morto, hoje não é dia de púrpura, hoje não é dia de
precisa, hoje não é dia de pano de saco, hoje não é dia de mortificação, hoje é dia de dever cumprido, propósito cumprido, certo? E é pensando nisso, pensando nessa atmosfera, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, nesse dia, né? Desde a terça-feira, essa palavra já foi desenhada, através de um discernimento, orações, ela foi desenhada pelo Senhor. Muito antes de até hoje passamos uma situação muito triste com uma perda de uma pessoa que foi recolhida e salva, recolhida, salva, uma pessoa muito querida. Não imaginava que ministraria nessas condições, mas Deus é perfeito e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Hoje o tema é morte e é luto. As pessoas estão enlutadas. As pessoas estão abatidas. Basta você passar a sua timeline de Instagram, de Facebook, que você vai ver luto, luto, luto. Pessoas estão se revoltando contra Deus. Outro dia eu li uma mensagem de uma pessoa muito triste, ela falando assim: não era a hora de você partir. Eu sei que não era a hora. Gente, vão com calma, devagar, com dor, né? Porque não é bem assim. As pessoas estão se revoltando, as pessoas estão se entristecendo, as pessoas estão perpetuando memória de pessoas que já partiram, e é disso que nós vamos falar aqui, tá certo? O que é a morte? Né? Tem gente que vai querer amenizar a situação, falar: a morte é uma passagem, a morte é uma viagem. Tinha até uma novela, né? A viagem. A morte é um estado, etc. Eu prefiro a resposta bíblica, Carlos. Pode passar. A morte é o salário do pecado, né? Isso está lá em Romanos 6:23. A morte é o salário do pecado. Por que a morte é o salário do pecado? Nós fomos feitos para ser eternos, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Estávamos no Éden, Adão pecou, pecado original, geração adâmica. Morremos porque pecamos. E quando em Romanos 6:23 o apóstolo Paulo vai dizer sobre essa morte, ele está dizendo da morte espiritual, porque o pecado nos afasta do Senhor, e da morte física, do nosso corpo físico. Bem, a morte é uma grande certeza, né? Talvez a única certeza que tenhamos nas nossas vidas é a certeza de que vamos morrer. É inevitável, é inexorável, e em Provérbios, Salomão, né, em um determinado provérbio, ele já vai dizer o quê? Que é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa, porque é muito importante que os seres humanos eles tenham a exata noção de que eles são mortais, de que vai chegar a hora. Então, nós experimentamos a morte porque não podemos nos eternizar em pecado. Nós não conseguimos ser perfeitos, então morremos. Morremos para não sermos eternos, maculados. Morremos por isso. Então a morte é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Jesus morre na cruz, redime os nossos pecados na cruz, e é por isso que devemos comemorar e dizer: ele morreu, mas ele ressuscitou, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Pela graça fomos salvos. E quem está salvo pela graça conhece a vida eterna. Se você está salvo, se você tem aliança com o Senhor, se você acredita que Jesus Cristo veio à terra, viveu aqui, morreu na cruz, ressuscitou, você está salvo. Você terá a vida eterna. Então, devemos temer a morte?
Devemos temer a morte? E aí, mais uma vez, eu vou lembrar do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que a morte para ele era lucro. Devemos almejar chegar a esse ponto, em que a morte para nós é lucro. Porque a certeza da plenitude da vida eterna na companhia do Pai é tão grande, tão certa, que não faz sentido temer a morte. Não faz sentido. Porque a estada aqui na terra é uma estada de batalha. É um estado de batalha, de guerra espiritual, de resistir, né? De sujeitar a Deus, de resistir ao pecado, resistir à cilada do inimigo, é ir para cima do inimigo, né? Fazer ele fugir de você. Ninguém está aqui a passeio simplesmente. Lógico que Deus nos abençoa aqui nessa vida, aqui nessa terra, já falamos disso na última ministração, como Deus nos abençoa aqui, a promessa é aqui também, né? Tem gente que acha que ser cristão é arrastar a cruz pesada o resto da vida, sofrer, e não é bem assim. Então, eu digo para vocês que devemos querer atingir essa meta, né? Do apóstolo Paulo, em que morrer é lucro. É lucro pela certeza da vida eterna. Muitos cristãos, foi uma das perguntas que eu fiz, né, logo que eu me converti, não sabem muito bem, né, para onde vamos quando morremos? Para onde vamos quando morremos? E aí eu destaco, né, a palavra em Eclesiastes, 12:7, que vai dizer que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Né? E destaco 1 Tessalonicenses 4:16, 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai ver lá em 1 Tessalonicenses 4:16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele continua: depois nós, os que ficarmos vivos, que naquela época, como Jesus disse que não sabia nem que dia, nem o dia nem a hora, que ele ia voltar, mas ninguém sabia o dia e a hora, né? Só o Pai. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aí vai falar do arrebatamento, que também está descrito lá, né? Em outros momentos, indiretamente, e no Apocalipse. Certeza de ressurreição. O que tem para quem é salvo? Certeza de ressurreição. E o que tem para quem não é salvo? Mar de fogo e enxofre. Inferno. Danação eterna. Não tem meio termo. Na Bíblia não existe o meio termo. Não existe a coluna do meio. Eu não fui salvo ou mais ou menos salvo. Não tem o mais ou menos salvo ou mais ou menos não salvo. Ou eu sou salvo e vou ressuscitar, sou eterno em Cristo Jesus, ou eu estou condenado. Não tem meio termo. Aí alguns vão dizer para mim assim, mas é aquela história de purgatório. Eu estou dizendo isso que às vezes cristão acha, repete as coisas e não sabe por quê, nem de onde está vindo. Né? Já aprendeu que não tem purgatório, mas não sabe mostrar como, nem porquê e onde que está. Então vamos lá. O purgatório, ontem até a gente fez uma pesquisa lá em casa, eu e minha filha, a gente estava pesquisando, né? O purgatório ele só foi mencionado a partir do século XII. Ele só foi abordado pelo Papa Gregório I e foi reforçado por uma irmã carmelita que disse que descobriu que tinha o purgatório através de conversas com almas do purgatório. Se você procurar na sua Bíblia católica, se você tiver uma Bíblia católica, eu te desafio a fazer isso. Abra sua Bíblia católica e procure a palavra purgatório. Baixa a Bíblia eletrônica. Procure a palavra purgatório. Não existe purgatório. Não existe purgatório. Inclusive tem todo um sincretismo aí até com a literatura, porque a Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um autor italiano muito célebre, que escreveu uma obra clássica,
Aí lá vai falar do purgatório, dos pecados veniais, né? Que o pecado mortal vai para o inferno, venial vai para o purgatório, né? E aí aquela coisa toda. Não tem purgatório, nem na sua Bíblia católica tem purgatório. Procura. Não faça como eu, que fui teimosa a vida inteira e fiquei debatendo Bíblia sem ler a Bíblia. Tem amigo meu que deve ser muito amigo meu mesmo, assim, do peito. Amiga minha que eu falo com ela, eu falo assim, mas você tinha paciência demais comigo? Porque eu bati a boca mesmo e quebrei a minha cara. Então, vamos juntos. Tá? O purgatório não existe. Só tem duas opções. O céu, eternidade, vida eterna, julgamento para te premiar conforme as tuas obras. Porque as obras vão pesar na hora do julgamento. Ou inferno. E aquela história de que fica dormindo? Realmente tem alguns versículos bíblicos que dizem que quem está salvo vai adormecer e vai retomar, né? A partir do momento que Jesus voltar, como está descrito aqui, ressuscitarão. Volto no que Jesus declara na palavra que eu usei aqui. Ele vira para o bom ladrão e fala: quando isto acontecer, estarás comigo no paraíso. Tem tradução que vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De qualquer forma, o paraíso está prometido para quem está salvo. Seja porque você vai adormecer e não vai perceber o tempo passar, porque é uma coisa, né, que você fica, não, vou dormir. Você está congelado, digamos assim, com a consciência com o Criador. Você volta, o seu sopro de vida volta para Ele. Ou, imediatamente, você já está lá na glória. Não sei qual das duas opções, né? Não leio hebraico para ir lá no original ver o que está escrito lá. Mas eu acredito que há estudos muito sérios, tanto num sentido quanto no outro. Mas ninguém tem dúvida de que a eternidade está prometida. Uma outra questão, assim, né, que paira também, é a questão da reencarnação. De que a gente desencarna, vai para uma colônia espiritual, fica lá e eventualmente você consegue se comunicar. Olha, os únicos lugares que são assim mencionados pela Bíblia, a Bíblia vai falar de Hades, a Bíblia vai falar de Sheol, que são lugares atrelados a inferno e não a colônias espirituais. Essas colônias espirituais, e eu vou falar porque eu fui kardecista e eu estudei todos os livros do Allan Kardec com todas as perguntas e respostas, né, que até é uma outra ministração interessante. O kardecismo, ele vai dizer que aquela passagem que Jesus fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Ok, na casa dele tem que ter muita morada mesmo, porque é muita gente para morar lá, né? E a hora que diz que aquele que vai estar com ele tem que nascer de novo, nascer das águas, descontextualiza o evangelho, descontextualiza o que Jesus está falando, pega uma frase e pinça a frase e ali se fundamenta a reencarnação, comunicação com mortos. E eu gostaria de mostrar para vocês alguns versículos que refutam cabalmente, inquestionavelmente, a questão da comunicação com os mortos. O primeiro deles é Hebreus 9 e 27. Hebreus 9, 27. Marca esse versículo para você ler depois, ter curiosidade de entender, de saber, porque a fé ela não tem que ser burra. A fé ela pode ser e deve ser inteligente, né? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, olha aí, da mesma forma
como o homem está destinado a morrer uma só vez. Não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5, não tem 8, não tem 23. Uma só vez. Por mais que isso possa doer, por mais que isso possa machucar, por mais que isso possa ser ruim, porque às vezes você perdeu um parente, você está com saudade do seu ente querido, você tinha esperança de que aquelas cartas psicografadas realmente, se você não é cristão, não é convertido, de que aquilo realmente procedia. Não procede. Não faça como eu, que fiquei insistindo em acreditar nisso. Saia dessa. Por quê? Não existe reencarnação. Não existe. Seria ótimo se existisse, até concordo, do ponto de vista do ser humano ia ser maravilhoso, porque aí você podia voltar aqui quantas vezes você quiser. Dessa vez eu baguncei um pouquinho, volto de novo, vou bagunçando, e não tenho compromisso com mudança. Não tenho compromisso com mudança. Tem pessoas ótimas que acreditam em kardecismo, fazem muita obra, muita caridade. Inegavelmente, eu conheço pessoas até mais caridosas, às vezes, dentro do kardecismo que dentro da igreja evangélica. Conheço vários. Mas isso não satisfaz. Isso é pecado. Não tem jeito, não tem como eu dar meia palavra. Me desculpa, aliás, eu nem consigo, né? Eclesiastes. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Acabou a jornada terrena. Acabou. Acabou. Pelo amor de Deus, essa mulher vai falar de morte e luta. Eu entro nessa live, ela está só falando que não tem jeito, e eu na esperança que... Gente, calma que nós vamos chegar lá. Mas nós também não podemos trabalhar em cima de espírito de engano. A gente tem que falar, o compromisso de quem está aqui nesse altar é falar o que está na Bíblia. Senão é melhor nem vir, né? Muito bem. Os mortos falam, aí vai falar assim, pode passar. Os mortos falam? Fala? Claro que fala. Pois se você viu as cartas do Chico Xavier detalhando tudo, detalhando muito. Gente, eu já recebi uma carta psicografada onde o meu pai me chamava exatamente como ele me chamava. Eu já tive experiências, né, de ver pessoas com mínimos detalhes, mas como que sabia disso? Porque só eu e meu ente querido sabíamos, amigo. Entrou alguém aí na jogada que chama Satanás. Ele vê tudo, ele vê tudo. E aí ele se apega a esses detalhes e vai comunicando esses detalhes e vai usando isso para nos conduzir a engano. Morto não fala, morto não louva. A palavra vai dizer morto não louva, morto não fala, morto não se comunica. Aquilo ali é manifestação demoníaca, porque a Bíblia vai dizer claramente, os anjos estão ao redor, o inimigo ele fica ao derredor, e ele fica louco procurando a quem ele vai tragar, quem ele vai devorar. E ele sabe tudo, por isso que tem coisa que a gente nem ora em voz alta, porque senão ele faz a jogada e te induz a engano. Você vai fazer uma prova com Deus, você não ora em voz alta, você ora com silêncio em espírito. Porque se ele escutar, ele faz acontecer para você tomar a escolha errada. Demônio também fala a verdade quando ele quer. Ou quando você manda ele falar na autoridade do nome de Jesus Cristo, né? Que eu já vi acontecer também. Olha o que 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o pior é seguir achando que está fazendo bonito e que está lindo e que está tudo bem e que ok, sabe? Outro dia uma pessoa estava conversando comigo, eu contei de uma pessoa que faleceu. Aí ela falou assim, ele tinha alguma fé? Tipo assim, como se isso fosse suficiente. Ele tinha alguma fé? Tem gente que tem fé em demônio também. E vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Só vai piorar. Só vai piorar.
Eu estou mostrando aqui, gente, esses versículos, porque se na época em que eu fui para o kardecismo e mergulhei mesmo, de estudar, de tentar entender a metodologia com Allan Kardec, se as pessoas tivessem me mostrado isso, no mínimo eu teria questionado. E eu nem questionava, pelo contrário, eu debatia. Sem abrir a Bíblia e sem procurar. Porque o Satanás, ele opera no engano, espírito de engano, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o pior, uma doutrina que é bonita, né? Que prega o amor ao próximo, que prega a caridade, mas é equivocada. E eu não estou dizendo que as pessoas são ruins, pelo contrário, são pessoas ótimas. Eu mesmo tenho vários amigos que são kardecistas. Pessoas sensacionais, super cheias de princípio. Mas quando uma doutrina vira e fala que Jesus Cristo não é o Salvador, que Jesus Cristo não... Porque se eu reencarno, eu não preciso de Jesus para salvar, para remir os meus pecados. Eu vou remir os meus pecados reencarnando. E aí, sem perceber, você está negando a Bíblia. Você está negando a Bíblia. A hora que você vira e fala assim, Jesus é o governador da terra. Opa, peraí. A Bíblia está falando que o mundo jaz no maligno, que o governo da terra foi dado a Satanás, que Jesus é o Filho de Deus que venceu a morte e vai voltar para nos salvar. Opa! Cuidado, cuidado, é sutil. Mas vamos continuar, que vocês vão ver onde nós vamos chegar. Vamos lá. Sonho com morto. Tem, inclusive, vários cristãos que sonham com mortos. Satanás usa isso para dar uma roupagem de legitimidade no que o morto está dizendo no sonho. Como se Jesus usasse a figura de um ente querido para te avisar alguma coisa, que Deus colocasse esse ente no seu sonho para te avisar. Tem vários cristãos, inclusive tem livros e livros sobre isso. A pessoa dorme, aí está com alguma questão na vida, aparece lá o ente que já se foi, a imagem dele, dizendo, olha, fulano, faça isso, faça aquilo, ou dá uma mensagem subliminar. Demônio entra no sonho da gente também, viu? Por isso que a gente tem que orar. E por isso que lá no livro de Gênesis, José fala várias vezes, fala que a interpretação dos sonhos pertence a Deus, então você tem que buscar nele. Né? Nem no seu irmão, que né, já está mais avançado aí nessa profundidade aí para entender. E aí Satanás usa porque você vai ficar contrito, você vai ficar achando que a mensagem é boa, e não é. Porque nem isso é dado a permissão para acontecer. Acabou, eles não têm nem lembrança mais. Isso é duro? É. Principalmente para quem tem entes queridos que faleceram agora ou que já faleceram há mais tempo. É duro para pessoas que viram seus entes falecendo sem ter o nome escrito no livro da vida, sem confessar o Senhor Jesus. É triste? É. É triste, mas é a realidade. E a salvação é individual. A escolha é sua. Mas é a realidade. Devemos nos entristecer? Ou será que eu devo me apegar àquele que me deu a vida eterna? Pense. Pense se não é mais fácil você pensar em estar atrelado àquele que te deu a vida eterna ao morrer na cruz e a ressuscitar. Porque em Cristo Jesus somos eternos. Nós não temos motivo para nos entristecerem demasiado. O luto é pecado? O luto é pecado? Não, o luto não é pecado. Pecado é você perpetuar no luto. É você perder a alegria de viver. É você idolatrar figuras que já se foram. É você viver na dependência de uma saudade, de um vazio existencial,
pela falta de alguém que já se foi, que já foi recolhido. Este é o grande problema. Óbvio que diante de alguém que parte, a gente sente a falta da pessoa, né? Você sente saudade, você se lembra, mas sofrer, se deprimir, idolatrar, você está caindo num buraco sem fundo, e é dele agora que nós vamos falar. Após dada a certeza da vida eterna, esclarecida a necessidade do seu compromisso, com alinhamento diante do Senhor, com obediência, com fé, com a clareza de que podemos acessar a vida eterna, ela está ao nosso alcance para que a gente quiser. Fazer uma confissão de Jesus não é uma coisa assim que precisa de um dia, um horário, um ritual, uma galinha preta, um copo com água, uma mesa Wicca. Você não precisa de nada disso, porque Deus é simples. A vida eterna está ao alcance da sua mão, ao alcance da minha mão. Então eu não tenho que temer, eu tenho que acessar a graça. E de novo o mesmo versículo: eis que estou à porta e bato. O que cabe a mim? Abrir a porta. Deixa Jesus entrar na sua vida. Ah, já deixei, estou afastado. Reconcilie-se. Reconcilie-se. O seu nome pode ter sido riscado do livro da vida. Está lá nos Salmos. Olha aí no Google, depois que acabar. Você vai ver lá. Não acha que banho de piscina resolve salvação? Não resolve, não. Não resolve. Entrar na água lá e sair molhadinho não vai resolver, não. Desalinhar depois e fugir de Deus também não vai resolver, não. Volta para o caminho, para o propósito. Nós estamos, quando vivemos um luto infinito, duradouro, que eu estou chamando ali de luto perpétuo, nós estamos incorrendo em desobediência e idolatria, idolatria de mortos, desobediência. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu estou apegado à memória de alguém que não está mais entre nós, se eu estou apegado a uma tristeza infinita, se eu não acho sentido na minha vida desde que uma pessoa se foi, se eu estou estraçalhado, estou pelas metades, é porque o meu coração não está em Deus. Porque a partir do momento que o meu coração está em Deus, as coisas podem me fazer falta, mas a alegria do Senhor vai me preencher. Eu tive a oportunidade de viver lutos antes da minha conversão e depois da minha conversão. E as reações são totalmente diferenciadas. Por quê? Porque quando estamos alinhados, estamos em obediência, quando temos certeza da vida eterna, quando temos certeza da importância que Deus tem que ter na nossa vida, nós passamos o luto, mas a gente glorifica a Deus e dá a Deus o lugar que é dele no nosso coração. E com isso nós superamos. Com isso nós superamos. Eu demorei, meu pai ele faleceu muito novo, 63 anos, de uma hora para outra, infartado. Eu era muito apegada emocionalmente com ele, não do ponto de vista de convivência, a convivência não era frequente, eu já não morava mais em casa, já tinha mudado de cidade, mas era uma relação diferente. Eu demorei muito tempo para me refazer do luto, da perda do meu pai. Eu não perdi a chance de falar dele, eu perdi a chance de lembrar dele, eu comecei a repetir comportamentos que eram dele, e aquilo foi me tomando,
né? Eu deprimia determinadas épocas do ano, eu sentia aquele baque, sentia aquela falta, porque, na verdade, o lugar que deveria ser de Deus era compartilhado por Ele, pela memória dele. E com isso, eu trouxe o que para a minha vida? Confusão, maldição, idolatria. Né? Eu tinha dificuldade, por exemplo, de me desfazer de coisas que eram dele. Coisas mínimas, um óculos, um documento. Não perdia esse apego. E isso traz o quê? Desequilíbrio. Por que eu gosto de dar o testemunho? Não é para expor, obviamente, a minha vida desnecessariamente, mas porque Deus permite que a gente veja e viva certas coisas para que a gente possa testemunhar e ajudar outras pessoas que possam estar vivendo isso, até sem estar percebendo. Uma coisa é você honrar a memória de alguém, honrar algo que alguém fez por você na sua vida. A outra coisa é você deixar que a falta de um ente querido tome conta do seu coração a ponto de você não conseguir caminhar. E o que acontece quando a gente perpetua luto? Nós nos colocamos numa prisão espiritual. Muitas pessoas cristãs, convertidas, totalmente alinhadas, elas estão paradas naquele momento da perda. Pensa aí se você não conhece alguém que perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu o marido e que a pessoa continua vivendo como se tivesse a idade e a condição de vida da época em que ela perdeu a pessoa. Eu já percebi com muitas mulheres que a gente atende, perdeu o pai, continua na idolatria do pai e ali não casou, não saiu de casa, não teve filho e tem 20 anos que o luto está ali. Não conseguiu. Por quê? Porque está em pecado. E o que acontece quando a gente está em pecado? A gente sai do tempo de Deus. Nós sabemos que existem duas formas de analisar o tempo, biblicamente. O Cronos e o Kairos. O Kairos e Cronos são palavras gregas, que são usadas às vezes até na mesma frase, para se referir a tempo. Deus opera na vida da gente no Kairos. E o Kairos, que é o reloginho que ele usa, para ser uma alegoria, para facilitar a compreensão. Esse relógio, ele só conta o tempo quando a gente está alinhado com ele. Quando estamos desalinhados em pecado e idolatria, esse tempo ele para de correr. Ele para de correr. E aí, o que acontece? Os planos de Deus para a sua vida, para a minha vida, não param. E você fica ali sentado, achando que o tempo está correndo, o cronos está correndo, os anos estão passando, os meses, os dias. Mas a sua vida está estagnada, está parada. Isso acontece com pessoas, acontece com países e acontece com cidades. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Argentina, existe um ponto turístico em Buenos Aires, que é o cemitério da Recoleta. E quando você vai visitar o cemitério, ele tem um valor arquitetônico, digamos assim. E você chega lá, você vê cada jazigo monumental. Você fala, gente, melhor do que a mansão ali do bairro Bandeirantes, do que ali do Belvedere. O morto está morando numa mansão e tanto. Super suntuosos, cheios de arquitetura, cheios de obra de arte. E o culto ao morto, assim, no último e mais alto grau. Especialmente a uma figura já falecida, que é a Evita Peron. A Evita Peron era esposa, ela foi, esposa de um líder argentino, do peronismo, e ela ajudava muitos pobres lá. Ela é tida como assim, a mãe dos pobres. Então, ela era responsável por todas as caridades. E o túmulo da Evita, que já morreu há muitos anos, eu não vou nem falar quantos anos, que eu confesso que eu não lembro. O túmulo não, né?
o jazigo, porque o negócio é alto nível, né? É visitado constantemente, é rosa, carta. E os argentinos, em geral, eles endeusam a Evita. A Evita não perde nem para Maradona lá. A Evita é, né? Ela era a Eva Perón, a Evita é o apelido dela. Evita, Evita, Evita. E qual que é a sensação que a gente tem quando está na Argentina? Especialmente em Buenos Aires. Que a cidade parou tem 30 anos, 20 anos. Você vai lá, né, visitar, você vê carro lá que eu não via no Brasil desde a década de 80. E está tudo bem. É um país estagnado. Você quer ver outro país estagnado? O México. O México tem culto aos mortos. Um país estagnado. Você quer ver? Vamos falar de nós aqui. O culto à memória do Padre Cícero no Nordeste. Memória de morto. Vamos e venhamos, em que pese as condições sociais, políticas, etc, etc. Mas será que é só coincidência? Será que é só coincidência? A sua vida, ela fica parada, você está aprisionado. Onde você perdeu esta pessoa, no lugar onde se quebrou esse vínculo que você não quer desapegar, que você quer segurar, você está parado ali. Naquela idade, naquelas condições de vida, os seus problemas mudam de cara, mudam de endereço, mas os temas são os mesmos. Você não anda. Você fica orando 10, 15, 20 anos e nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque você não está no tempo de Deus. Você está no Cronos. Você está aprisionado ou aprisionada. Então é necessário se libertar. Liberte-se desse sentimento de luto. Como que eu vou me libertar disso? Crendo na vida eterna. Crendo na vida eterna. Ah, Viviane, mas eu não sei se a pessoa que morreu não confessou Jesus. Eu não sei. Nem eu vou saber. Eu escolhi essa parte do evangelho para mostrar um bom ladrão falando com Jesus que acreditava nele. Ele não fez a confissão falando do livro da vida, ele não passou pelas águas e Jesus prometeu para ele a salvação. Então, quem garante que o seu ente querido lá dentro do UTI, dentro da enfermaria, prestes a morrer, que ele não possa ter sido demovido e você não possa estar com ele na vida eterna? Nada obsta. Quem sou eu para dizer que isso não aconteceu? Olha a promessa lá em Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem medo de perder as pessoas que você ama? Fala de Jesus para elas. Garanta a eternidade delas. Ah, mas é católico, é isso, é espírita. Não tem problema. Jesus nasceu para todo mundo. Ressuscitou para todo mundo. Não perca o tempo, não perca o seu tempo. Fala de Jesus, mas fala de Jesus. Não fala de igreja, não. Não fala de ministério, não. Não fala de pastor fulano, beltrano, ciclano, não. Fala de Jesus. Chega para a pessoa e fala assim: querido, você acredita em Jesus? No meio dessa confusão toda aí da sua cabeça, purgatório, quaresma, né? Bate tambor, ok. Mas deixa eu te falar, você acredita em Jesus? Você acredita que Jesus veio aqui mesmo, viveu aqui, morreu na cruz, ressuscitou e que ele vai voltar? Acredita? De verdade? Então vamos fazer uma oração comigo? Você topa? A pessoa topa. Claro que eu topo. Então vamos lá? Se a oração é de coração, sincera, a vida eterna vai ser dada a esta pessoa, pela graça de Deus. E você está perdendo seu tempo discutindo grandes fundamentos teológicos com a sua família, em vez de falar de Jesus para elas. Para ela. Você está tentando discutir qual que é a teoria mais fundamentada ou não. Deixe isso para depois. Vamos levar a salvação para as pessoas. Vamos levar a salvação para as pessoas. O resto é o resto vai se consertando aí, o resto é o Espírito Santo, como fez na minha vida. Para eu estar aqui agora, alguém teve que me dar a chance de fazer essa oração para eu descobrir o tanto de coisa que eu fui descobrir depois.
Não perca seu tempo. Eu tive uma amiga recolhida, que eu tive a felicidade de fazer essa oração com ela. A única coisa que me deixa leve é saber que ela está salva. Que Deus a recolheu, mas ela está salva. E que um dia eu vou encontrar com ela em Jerusalém Celestial. Nós vamos estar juntas na eternidade. Em nome poderoso de Jesus. Para de perder seu tempo. Firma na vida eterna. Você não quer viver luto perpétuo? A solução é vida eterna. A solução é Jesus Cristo na sua vida, na minha vida. A solução é confessou Jesus, viva o Evangelho. Está sem conciliação, volta para Deus. Volta para Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, sabe por quê? O choro pode persistir uma noite. Ok. Chora. Perdeu, chora. Eu já chorei hoje já. Né? Mas a alegria, ela tem que vir. Porque se ela não vier, é idolatria. É cativeiro espiritual. É estagnação na sua vida e na minha vida. Então, nesse tempo de morte, nesse cheiro de morte que a gente está respirando, em rede social, nessa batalha espiritual cibernética, que ela entra na sua casa pelo celular, ela entra na televisão, ela entra pelo rádio, é só você ligar algum aparelho. O meu convite para você aqui é que nós façamos uma oração diferenciada hoje. Uma oração em que nós vamos renunciar a toda idolatria, pessoas mortas. Nós vamos declarar arrependimento diante do Senhor pela idolatria de pessoas. Nós vamos pedir a Deus que nos perdoe e que nos faça cheio do Espírito Santo e cheio de alegria. E que nos capacite a levar a mensagem do Evangelho, a mensagem correta, a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna, a todas as pessoas que a gente gosta, que a gente ama e que a gente quer ver bem. E pedir a Deus que nos capacite de uma forma simples, porque Deus não é complicado. Deus não é complicado. Então eu te convido a orar comigo. Fecha a porta do seu quarto, se você está no quarto. Fecha os teus olhos. Analisa. Se hoje você pode não estar mais idolatrando um morto, mas você já pode ter idolatrado alguma vez na sua vida e nunca fez essa oração. Nunca pediu perdão a Deus por isso. Então feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Pai santo, Pai querido, Pai amado, Pai de majestade. Nesse momento, Senhor, eu me coloco diante do Senhor e peço a Ti, ó Deus, que uma gota do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo esteja a me proteger contra todo contra-ataque do inferno, Pai. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para que eles cubram todas as pessoas que são importantes para mim neste momento, todas as famílias que estão me ouvindo, aquelas pessoas que estão aqui presentes, esse ministério, Pai, cobre todas as organizações que hoje dependem do meu trabalho, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa proteger, Pai, tudo aquilo que pode vir a ser alvo de Satanás, porque a Tua palavra diz que pisaremos em cobras e escorpiões, mas nada nos poderá atingir, Senhor, e é nessa palavra que eu me firmo, Pai. Nesse momento, Senhor, eu apresento diante do Senhor a vida de todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento, Senhor. Apresento a minha vida, o meu coração diante do Senhor, Pai. E venho aqui, Pai, pedir que o Senhor incline os teus ouvidos para que o Senhor receba essa oração que eu vou pedir aos meus irmãos que possam repetir comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão por toda idolatria a pessoas mortas. Eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes em que eu me rendi à tristeza, à depressão, por todas as vezes em que eu coloquei pessoas mortas acima do Senhor. Por todas as vezes
em que eu deixei de entender que eu estou aqui para te servir. Pai, me perdoa pelas vezes em que eu esqueci que eu tenho acesso à vida eterna. Me perdoa, Senhor, por ter ignorado que Jesus morreu na cruz para me salvar e que Ele ressuscitou. Pai, perdoa toda a minha religiosidade, todas as vezes em que eu aderi a rituais de Semana Santa. Eu renuncio, Pai, a toda sexta-feira da paixão, a toda penitência, a todo ritual de autoflagelação. Eu renuncio, Pai, a toda comunicação com mortos. Eu renuncio, Pai, a toda psicografia. Eu renuncio, Senhor, a todo culto, a espíritos guias que eu possa ter feito na minha vida. Pai, eu te peço perdão pelos equívocos que eu cometi na época da ignorância, em que eu não conhecia a Tua palavra. Mas agora eu conheço, Pai. Pai, eu também peço perdão pelo meu desalinho, porque como cristão, muitas vezes, desconheci a Tua palavra, me afastei do Teu propósito. Essa é uma noite de conserto com o Senhor. Deixa eu consertar minha vida com o Senhor, Pai. Deixa eu voltar a ter a unção que eu tinha antes. Deixa eu voltar a ter o alinhamento que eu tinha antes, Pai. Pai, tendo em conta, Senhor, a confissão que os meus irmãos acabam de fazer, eles têm o meu sim e o meu amém. E em nome poderoso de Jesus, dando concretização à Tua palavra, Mateus 18:18, Senhor, eu desligo na terra para desligar no céu toda a legalidade dada ao inimigo por pecados de idolatria e todos esses outros pecados que foram confessados diante do Senhor, Pai. Nós fazemos, Senhor, uma renúncia coletiva, um desligamento coletivo, Pai. E eu peço em nome poderoso de Jesus que o Teu Espírito Santo possa tocar cada coração, quebrantar cada coração, trazer à memória, Senhor, aquilo que precisa ser consertado. E Satanás, eu te repreendo nesse dia de hoje, nesse dia especial, nesse dia em que o meu Jesus concretizou o propósito dele na vida dele, propósito dado pelo Pai, nesse tempo que é tempo de ressurreição, Satanás, eu te repreendo, em nome poderoso de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e eu digo que você não tem mais legalidade para agir com idolatria a pessoas mortas, com culto aos mortos. Eu decreto que você cai, que você é desmascarado no engano que você planta, na mentira que você planta. Eu te repreendo em nome de Jesus, e eu declaro vida em abundância, vida eterna para as pessoas que estão me ouvindo. As pessoas vão ser capacitadas a falar com seus entes queridos enquanto estão vivos, a amigos, a familiares, que existe vida eterna, sim, e que a vida eterna está à disposição daquele que crê, naquele que crê no nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho vai se dobrar, que é o nome de Jesus Cristo, ressurreto, porque Ele não está na cruz, Ele já desceu e ressuscitou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Missão cumprida nessa sexta-feira. Em nome de Jesus, missão cumprida. Missão cumprida. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenha medo. Porque o melhor ainda está por vir. A segunda casa é melhor do que a primeira.